Fala galera do bem, beleza? Essa edição do Papo Binário foi patrocinada pela Kaspersky. A gente agradece bastante a confiança no nosso trabalho. Valeu? Espero que vocês curtam. Fala aí galera do bem, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Binário. Hoje eu estou aqui com William Oliveira, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por vir. William Oliveira é BDM de XDR e CIEM, responsável, né, por XDR e CIEM na Kaspersky, é isso? Correto, isso mesmo. Então eu vou começar pelas siglas, né? Assim, BDM, XDR e CIEM. Explica um pouquinho aí só para... Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Durante o nosso podcast, vocês vão escutar bastante sobre essas siglas, então é importante a gente explicar cada uma delas. O BDM, o que é o BDM? O BDM é o Business Development Manager. Certo. Então, ele é o responsável pelo desenvolvimento dos negócios nessa linha de produto, no meu caso, nas Américas. Então, eu sou o responsável por tracionar com os vendedores, parceiros, para que a gente consiga evoluir o produto e vendê-lo ainda mais em todas as regiões. Que legal. Esse é o BDM. Esse é o BDM. Esse é o BDM. O XDR... XDR vocês vão ouvir ao longo do nosso podcast aqui um pouco, mas ele vem do nome Extended Detection and Response, que é uma solução que vai muito além da proteção só da máquina, do Windows, do Linux. Ele vai além disso e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o CIEM, para quem não conhece, o CIEM ele é um sistema que ele pega todas as informações de todos os dispositivos que você tem na sua empresa e facilita a visibilidade de tudo o que está ocorrendo. E se algo tiver errado na sua empresa, ele vai te alertar para você agir e se proteger antes que uma ameaça realmente obtenha as informações da sua empresa. Então, basicamente é isso. Legal, legal demais. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu quero entender mais sobre essas e outras siglas que a gente vê. A área é cheia de siglas mesmo, né? Normal. Com certeza. Fala um pouquinho de você, assim, você é responsável aí por esses produtos nas Américas, né? Mas você mora aqui em São Paulo, é daqui de São Paulo, como é que você começou, como é que você chegou nessa posição aí importante? Maravilha, né? Na verdade, eu acabei caindo no mundo de cibersegurança, eu nem conhecia, na verdade, né? Eu acho que a grande maioria aí da população, né? A gente não sabe muito bem o que acontece nesse mundo de segurança, né? É uma doideira. Ouve sobre hacker, ataque, mas de onde vem, né? Sim. O que comem, né? Enfim, a gente não sabe muito bem. E eu sou engenheiro eletricista. Olha só, né? Totalmente diferente, tá? Tem nada a ver com cibersegurança. Mas bem legal, bem legal. Sou formado em engenheiro. Eu não moro em São Paulo, eu moro numa cidade chamada Indaiatuba, que é uma cidade vizinha, interior, tá? Até prefiro morar no interior, sendo bem sincero. E quando eu me formei, eu não tinha muita abertura no mercado para a área que eu estava querendo atuar, que era engenharia elétrica. Então, como eu sempre gostei da parte de programação, de desenvolvimento, eu sempre desenvolvi jogos, eu brincava um pouco com algumas automatizações, então, para mim foi muito fácil isso. E houve uma oportunidade para entrar numa empresa de cibersegurança, que eu mal conhecia através de um amigo da minha esposa. Caramba. Que, olha só, tem uma vaga para desenvolvedor. Aí a pergunta é, William, você foi um desenvolvedor? Não, mas eu queria entrar nessa vaga. Fiz a prova, consegui passar e a partir dessa entrada, olha só, nem conhecia da empresa. Eu entrei, vi o mundo de cibersegurança e comecei a aprender na área de criptografia de dados, que é uma área que poucas pessoas também conhecem, super interessante, tá? A gente pode até em algum outro momento falar sobre isso. E aí, a partir da criptografia, eu fui conhecendo outras áreas, que foi a área de realmente segurança da informação, segurança perimetral, e assim evoluindo, né? Então, e hoje, eu não estou mais naquela empresa, eu já estou na Kaspersky, isso faz 3 meses, né? Então faz pouco tempo, e hoje eu sou especialista em cibersegurança e sou certificado internacionalmente pelo CISP, que é uma das certificações mais reconhecidas aí do mundo de ciberdefesa. Caramba! Curiosidade total, mas que linguagem que você programava lá na empresa anterior? Eu programava em Python, C, Java e JavaScript. Tinha uma... É uma miscelânea. Por quê?
Hoje em dia, os desenvolvedores, eles não só são de uma linguagem de programação, eles acabam olhando várias, que é o conhecido como desenvolvedor full stack. Ou seja, ele olha desde o conhecido back-end, né, que é o que as pessoas não vê, até o front-end, que é a carinha bonita do website, do aplicativo. Caraca, entendi. Legal, uma mudança também. Apesar de ser dentro da área de tecnologia, né? Você está numa empresa de segurança também, de cibersegurança, mas é uma mudança grande, né? Com certeza. Bastante grande. Mas eu digo que a gente nunca sabe para onde a vida vai levar a gente, né? Então, a gente aproveita as oportunidades que são dadas. Então, no momento que eu vi que talvez desenvolvimento para mim não ia funcionar e eu vi que outras portas poderiam se abrir na empresa que eu estava, eu aproveitei essas oportunidades e a gente consegue evoluir, né? Então, eu acho que o ponto maior quando a gente fala de aprender um novo tema é realmente se esforçar com aquilo. Se você se esforçando e se interessando, você consegue chegar em qualquer lugar. Sim, não, faz sentido. E de esforço, acho que faz o que você falou aí, tem muito disso. Até porque você falou do CISP, né? Eu não conheço a prova, mas eu sempre ouço que é super difícil, super exigente, né? O estudo, o tamanho de tanta coisa que você tem que estudar para conseguir aplicar, enfim. Muito legal, legal mesmo saber um pouquinho mais aí da tua história. Agora entrando no tema. Vamos lá. Até quando a gente fala de Kaspersky, né, e empresas assim, a gente lembra muito do antivírus, né, mas gostaria de entender aí como é que chegou, né, como é que o mercado chegou no que é chamado hoje de XDR ou XDR, quando você está fora do Brasil. Como é que é essa escadinha aí de antivírus? Começou no antivírus, e depois vai para onde? Explica um pouquinho da chegada nesse tema e por que chegou, né? Não, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos entender o porquê precisa dessas soluções, né? Antes de a gente falar delas, né? A gente utiliza um antivírus, EDR, XDR, o que seja, para se proteger de algo ou alguma coisa. Porque o mundo hoje está cheio de pessoas que querem obter uma vantagem competitiva, obter as suas informações ou por ganho próprio, ou por própria satisfação mesmo, ou por questão financeira, que é a principal. Sim. E essas pessoas, né, ou empresas, pode ser diversos tipos de atores que vão buscar essas informações, eles vão usar artefatos, artifícios, técnicas para obter essas informações. E lá atrás, né, vamos dizer aí, há 20 anos atrás, por exemplo, né, próximo aí da fundação aí da Kaspersky, os tipos de ataques e as ameaças ainda estavam iniciando, dando os seus primeiros passos no mundo de computação. Então, as ameaças ainda não tinham todas as ferramentas, ainda estava conhecendo. Então, começou-se a ver que existiam essas ameaças e eu precisava me proteger dessas ameaças. E aí veio o primeiro softwares que foram os antivírus. Porque as empresas precisavam se proteger contra esses atacantes que a gente nem tinha um nome, que eram hacker, eram atacantes, eram pessoas querendo obter alguma vantagem. Então, o antivírus, ele servia para proteger dessas ameaças existentes naquela época. Só que, como tudo avança na tecnologia ou qualquer área da nossa vida, você precisa se adaptar. Então, nós nos adaptamos como pessoas e esses atacantes também vão se adaptar. Ou seja, então se agora eu tenho um antivírus e eu preciso ainda obter essa informação, ou seja, o antivírus não parou eles, motivou a obter novas formas... Melhorarem, exatamente. É adaptar, né? Adaptar a essa situação. Então, eles tinham que melhorar para poder se sobressair o antivírus. Então, ok, vamos pensar então que eles vão sobressair o antivírus. Então, precisou criar novas barreiras, novas ferramentas para se proteger dessas novas ameaças que estão se adaptando. Que aí se criou outras ferramentas para se proteger. Então, a segunda que eu vou comentar aqui, que é uma evolução natural do antivírus, foi o EDR. E o que é também essa sigla, tá, gente? Mais uma sigla. Mais uma sigla. A gente vai por partes aqui. Sim. Então, todo mundo já conhece muito bem o antivírus, já utilizou, cada um tem na sua casa ali, né, de alguma forma. E o EDR, ele é o Endpoint Detection and Response, né?
O que é isso, né? O que é endpoint, né? O endpoint nada mais é do que o ponto final ali, por exemplo, que um usuário utiliza, né? Isso pode ser, por exemplo, um celular, um computador pessoal, né? Por exemplo, um firewall, um roteador, por exemplo. Isso pode ser um endpoint. Mas no EDR, o endpoint mesmo são essas máquinas, são os computadores mesmo pessoais e celulares. Por quê? Imagina, tudo que você hoje utiliza no seu celular, você usa conta bancária, suas contas, seus arquivos são tudo ali. Sim, sincroniza, né, e tal. Antes utilizava muito o computador, você lembra, para poder acessar sites do banco mesmo, né? Sim. Você tinha que utilizar o computador ou ir direto na agência, só que tinha que facilitar a vida das pessoas, de certa forma, por causa da, realmente, globalização, evolução das tecnologias, só que com a abertura dessas tecnologias, você tem que se proteger dela. Você tem que se proteger contra esses atacantes que vão aproveitar desses cenários. Então o EDR ele veio para quê? Para proteger esses computadores, sejam pessoais ou corporativos, e também dispositivos mobile, contra esses tipos de atacantes que ainda estavam evoluindo, mas agora eu precisava fazer o quê? Responder a isso. Ou seja, Tá. Porque o antivírus tem um negócio de detectar. Detector ele apaga o arquivo. Parar, apagar. Mas aí, sei lá, vem de novo, né? Por exemplo. Vem de novo. Não tem uma resposta associada. E aí, você precisa entender agora de onde veio. Porque imagina que você tem um vírus no seu computador e o antivírus apagou. Aí você vai se perguntar, de onde veio isso? Primeiro, porque eu preciso entender, porque ele vai voltar, como você mesmo falou, ele vai voltar. Como entrou, né? Como entrou, e aí essa solução de EDR ele vai vir também com algumas funcionalidades para eu fazer é como se fosse uma análise de causa raiz, de onde veio, qual que foi o IP que foi utilizado. Para aqueles que não conhecem o IP, né, o IP nada mais é que um endereço daquela máquina, né, dentro de uma rede, seja local ou seja fora. Então, esses atacantes normalmente utilizam IPs externos. E às vezes não são nem no Brasil, são fora do país. Seja Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul. Então você precisava entender essas ameaças e bloquear para que isso não ocorra novamente. Sim. Então você tem que ter uma resposta muito rápida para que isso não ocorra. Então, não sei se você lembra que no antivírus você agendava aquelas verificações, Lembro. Então, eu vou agendar uma vez por dia. Tinha. Ele já vinha até um agendamento padrão, às vezes. Né? Toda noite eu escaneava, aí eu desativava. Foi bom, mas... Não, mas acontece. Mas por que você tinha esse agendamento? Porque ele verificava todo o seu computador para ver se tinha vírus. Só que imagina que se você fez o download de um arquivo malicioso, já clicou nele e estava fora da janela de verificação. Ele vai executar. Depois, na verificação, ele vai olhar, vai bloquear, né? Mas pode ser que o estrago já foi feito. Sim. Então, o EDR ele vai ser muito mais rápido. Ele vai verificar no momento que você fez o download daquele arquivo, no momento de execução, e já te proteger ali. Para evitar que isso se espalhe e também para você entender de onde veio aquilo, tá? Usuários comuns, né, que a gente fala, os home users, né, normalmente não vão adotar um EDR, por exemplo. Né? Já acontece isso já, mas normalmente as empresas que vão estar olhando para essas tecnologias mais avançadas, por quê? Quando a gente fala de segurança da informação, a gente olha o que a gente tem dentro de casa. As informações, os ativos, que eles são o que dão maior valor. Então, eu preciso proteger numa empresa dados financeiros, dados de projeto, segredos industriais. Então, eu preciso de um nível maior de proteção. Por quê? Eu preciso garantir que essa solução vai me proteger contra as ameaças que vão tentar buscar essa informação. Claro. Então, por isso que teve essa evolução para o EDR. Ficou claro? Fica claríssimo? Ficou. E eu imagino que os antivírus, não sei se quem usuário final, né, também tenham evoluído incorporando alguns recursos de EDR assim, para proteger também o usuário final de uma forma mais... não que dê resposta, porque acho que o usuário final não vai responder, mas deve ter incorporado algumas tecnologias também. Com certeza, né? E eu vou te falar que algumas dessas tecnologias de resposta elas exigem, né? Já existem para os usuários de casa. E além disso, o que acontece? O que uma solução dessa precisa ter para ser muito eficaz? Ela precisa ter inteligência. E o que é inteligência? Não é inteligência nossa, é inteligência de ameaças. Então, uma solução que
consegue identificar qualquer tipo de ameaça que exista no mundo. Olha só. Fica uma coisa conectada com uma central, né, de inteligência ali. Exato. Que no passado seriam as assinaturas, umas coisas mais estáticas, né? E hoje eu imagino, né, já é uma coisa muito mais complexa. Como você falou, IP, domínio, sei lá, um monte de coisa. Exato, porque, padrões. como eu falei, às vezes um atacante vai utilizar um IP externo, só que agora, se eu sei que esse IP externo é malicioso, agora o antivírus, ou o EDR nesse caso, já vai te bloquear antes de você acessar o site. Sim, você já percebeu isso já, né? Quando você vai acessar o site, pessoal, esse site pode ser que contenha arquivos maliciosos, então não recomendamos... Fala como que é? Entre por sua conta e risco, algo como nesse sentido, né? Então, aí o usuário vai lá e fala, não, eu tenho certeza, não tem, certeza, né? não tem problema nenhum, só entra aí, tá tudo certo. Mas ele já... Ou seja, essa inteligência de ameaças já vai prever alguns tipos de cenários, ou seja, acessar um site ou fazer um download de um lugar malicioso. Então tem que ter essa inteligência. E hoje, né, puxando um pouco de sardinha para Kaspersky, a gente tem o maior, não só um time, mas o maior nível de ferramentas de inteligência que são obtidas no mundo inteiro. Então, um cliente da Kaspersky que utiliza a nossa solução, ele vai estar protegido porque ele vai conhecer todos os tipos de ameaças que existem no mundo. E hoje em dia, né, antes era vamos lá, 10, 100 ameaças no dia, hoje são mais de 440 mil no dia. Então, se não tiver essa inteligência de ameaças, os usuários vão estar comprometidos. Um outro ponto que também teve uma evolução para todos aqui conhecerem, né? Antes, os antivírus tinham como se fosse uma digital que eu deixava. Então, se eu peguei um copo d'água, eu marquei com a minha digital aqui. E aí, essa inteligência que eu comentei vai reconhecer essa digital. Só que agora os vírus, esses malwares que são conhecidos hoje em dia, eles não deixam mais a digital no copo. Eles alteram a sua digital ao longo do caminho do ataque. Para o quê? Para esses antivírus comuns não identificarem mais. O negócio já evoluiu bastante. Exato. Né? Então, hoje, os antivírus, isso ainda na linha da pergunta sobre usuários domésticos, já tem habilidades para identificar vírus que não têm assinatura. Sim. Que é pelo comportamento na sua máquina. Sim, olha que loucura, né? Então... muito duro. Esse assunto, eu adoro esse assunto. Né? Eu trabalhei com antivírus e tal. Adoro esse assunto. Acho fascinante mesmo. Assim, sim, porque sim. As empresas lançam uma coisa, né? Os atacantes melhoram e tal. Aí vem outras coisas, melhoram. Fica uma... Mas é um gato e rato, né? É um gato e rato, né? É uma briga boa, né? É uma briga boa. É porque alguém tem que se proteger, né? Então, se a gente não se adaptar... Isso. Dá pra parar. E daí pro... Aí já sai do EDR, chega no XDR, não? Tem mais gente no... tem o MDR também. Mas o MDR... Vamos aproveitar e já vou falar sobre isso. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e falar sobre isso. Então vamos lá, gente. Já falamos de antivírus, falamos de DR. Sim. Agora vamos falar de um tal de MDR. Né? O que é isso? Né? O MDR é o Managed Detection and Response. O que é esse Managed? É alguém gerenciando para você essas ferramentas. Por quê? Vamos lá, gente. Profissionais de segurança da informação não são fáceis de encontrar. E hoje também não é muito barato você se qualificar para poder ser realmente um bom profissional de cibersegurança. E hoje também os profissionais de cibersegurança não são baratos de qualquer forma. Nada tá fácil. Nada tá fácil, exato. Sim. E então as empresas têm essa dificuldade natural de buscar esses profissionais e muito mais, justificar a contratação de um profissional dedicado para poder operar essas ferramentas. Por quê? Eu tenho que justificar aquilo. Agora imagina assim. Imagina que vamos usar o mesmo exemplo do copo aqui. Se eu vendo copo, maravilha. Meu business é vender copo. Agora eu preciso proteger a minha rede de contra-atacantes, mas meu business é vender copo. Se eu for investir, eu vou investir para poder vender mais copo, para poder ter mais produção dos meus copos. Então, a segurança, ela pelo menos, ela está mudando aos poucos, né? Ela sempre foi uma despesa e não um investimento.
Ou seja, não viu o valor do investimento em cibersegurança. Essa é uma luta da galera de segurança direto, né? Os C-levels tem que ver como investimento e não despesa. E não vai ver, né? Assim, é difícil, né? Porque, enfim, como é que vai ver? Você vê que você é da área, mas isso aqui não é. Mas a nossa missão, como Kaspersky, é mostrar isso para o cliente, é mostrar o risco que está inerente a essas empresas. E hoje tem números, não vou falar que são fórmulas matemáticas, mas tem formas de você calcular o risco da sua empresa. Sim, olha só, né? sim. Então você tem vulnerabilidade, você tem ameaça e você tem o valor do seu ativo. Então, com base nisso, sai um número, sai em reais mesmo, né? Reais, dólares, o que seja. Que aí é uma linguagem, né, que todo mundo entende, fala, opa, eu quero proteger isso aqui. Aí você mostra para o seu diretor, assim, ó, esse risco equivale a, sei lá, R$1 milhão. Então, a minha ferramenta, no mínimo, ela tem que ter um custo menor que R$1 milhão para proteger esse ativo. Então, esse é o tipo de conta que é feita. Mas o que acontece normalmente? Utiliza a própria equipe de TI, o cara que vai formatar o computador, que vai instalar o software para você, para fazer cibersegurança. Então, eu acabo utilizando o mesmo profissional para fazer várias coisas. Então, a empresa não vai ter toda essa equipe para poder ficar dedicada para olhar para isso. Então, ela vai precisar de uma outra empresa que preste esse serviço para ela. E nesse caso, veio esse Managed Detection and Response. É uma empresa que vai gerenciar segurança na sua empresa, utilizando esse EDR, antivírus, e toda vez que tiver um cenário, isso 24 horas, 7 dias por semana, por 365 dias no ano, para te reportar, inclusive agir caso encontre algum tipo de cenário. Ou seja, você pode dormir tranquilo. Sim. Que você vai estar protegido através dessa empresa. Uma espécie de subscription, assim. Você paga um serviço, exato. Além do software que você tem lá e tal, que é licenciado, comprado e tal, você paga um serviço para quem fez, né, usar esse software da melhor maneira, configurar e responder. Exatamente. Ou seja, você tirou essa... Não vou falar que você tirou a sua responsabilidade, porque a responsabilidade sempre existe. Claro. Mas você tirou essa carga que você teria que você gerenciar e passou para uma empresa que é especialista em fazer esse tema, né? Então, e isso você pode demonstrar para os seus clientes. Olha só, não é só para você, mas é mostrar para os seus clientes que você tem uma solução de segurança, que você fez o seu, que nós chamamos de due diligence and due care. Que é o quê? Olha lá, não ouvi. Que é também um termo de cibersegurança, que é você fez a sua pesquisa, você buscou, ou seja, eu tenho um risco. Eu posso ignorar esse risco, que é a pior coisa que existe, ou eu posso entender o risco e mitigar ou reduzir esse risco. Que mitigar é difícil, mas você pode reduzir esse risco. Então, se você conseguir estudar, reduzir o risco e implementar uma medida de segurança, ou seja, você fez o que você deveria ter feito, você mostrou para os seus clientes que você praticou o seu due diligence, que foi o estudo, e o seu due care, que foi implementar as medidas de segurança. Que legal. Eu fico pensando que difícil que deve ser. Assim, eu nunca trabalhei do lado de um cliente, digamos assim, né? Claro que toda empresa no final é cliente e também é provedora de serviço em algum nível ou produto, mas eu sempre trabalhei na área de segurança do lado que está prestando também, assim. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil, né? Justificar assim, porque quando funciona, quando tudo tá legal, a resposta foi legal, tudo é quando ninguém tá vendo, né? Assim, porque não parou a operação, né? Sei lá, ninguém foi comprometido, nenhum dado foi vazado. Esse dia a dia, essa luta de dia a dia que ninguém tá vendo, né? Ela é uma luta grande, tá, gente? Olhem mais assim para a segurança, as pessoas, os profissionais de segurança e a galera que desenvolve as coisas. Tem um trabalho gigante. Eu fico pensando uma coisa, William. Você vai nessas conferências e tal, eu vou, adoro também. Mas quando alguém quebra alguma coisa, tipo assim, eu fiz um bypass de EDR, sei lá. Cara, estoura, né? Vaza em tudo quanto é lugar. Não estou dizendo que não é, né? São pesquisas também. Área ofensiva, área defensiva, as duas são importantes. Mas sei lá, eu fico sonhando em ver uma palestra assim do tipo, não consegui fazer um bypass de EDR. O EDR me pegou, entendeu? Ou a pessoa do EDR falando assim, ó, proteger de um bypass, entendeu? Eu acho legal pra caramba, porque eu acho que defender... eu também sou da área de defesa, né? Assim, eu acho que é mais difícil, né? Fico achando que é mais difícil, tendo a acreditar que é mais difícil do que atacar. Mas aí é um debate que
melhor a gente ter num... É que, na verdade, quando a gente fala do EDR, né, ou do antivírus, ele está se defendendo o tempo todo. O tempo todo. Não sabe nem de quem. Tem que ficar lá naquela luta. Eu vou dar um exemplo. Vocês viram um tipo de ataque, e que vai na linha que você comentou, né? Quando acontece um ataque que bypassou, né? E a mídia fala sobre isso. Teve um ataque do WhatsApp. Não um ataque do WhatsApp, da empresa WhatsApp, mas utilizou o WhatsApp como meio para um ataque. Que foi um arquivo malicioso que é enviado, que ele fala assim, eu preciso que você utilize, na verdade, o seu navegador do seu computador e não seu celular. Tira a pessoa do celular. Isso, coloca no computador. Então você faz o download e executa. Não acontece nada. Ou seja, você já foi infectado e já foi, vamos dizer assim, a sua máquina já vai começar a mandar mensagem para várias pessoas, enfim. Você já vai ser infectado no momento que você fez o download do WhatsApp. Isso foi um tipo de malware novo. Olha só. A solução da Kaspersky já protegeu o cliente sem conhecer esse vírus novo. Por quê? Lembra que eu falei do rastro e do comportamento? Sim. E que as soluções têm que ter isso agora? Baseado no comportamento do malware, identificamos que era um malware e já bloqueamos. Sem saber aquela digital dele. Sem saber os detalhes ainda, mas o comportamento pareceu malicioso, né? E, então segura aí. Por isso que precisamos de uma solução de EDR, nesse caso, porque os vírus, os malwares, eles não mais têm uma digital. É um comportamento anômalo. E a galera faz novos todo dia, né? Todo dia, muda toda hora. Muda só um negocinho, muda tudo. Muda a linguagem de programação, muda tudo. É realmente uma loucura. E às vezes as empresas, né, elas assim, olha só, eu sou uma empresa pequena, por que um hacker vai me atacar? Opa! Antes, as empresas pensavam assim, olha só, eles vão olhar as empresas grandes, onde tem dinheiro, os ativos que eu comentei para você. Isso não é mais realidade. Claro. Sabe por que não é mais realidade? Vocês viram, acho que você deve ter ouvido, né? Aquele ataque que ocorreu através do Pix. Vi um monte aí. Mas diga aí. Sim, o último, aquele grandão. Sim. Exatamente. Foi milhões e milhões de reais aí que foram transferidos de forma indevida através do Pix. Foi um problema do Pix? Não. Olha só, não foi um problema do protocolo do Pix. Mesma coisa do WhatsApp. Foi utilizado ele como meio para o ataque. Sim. E foi um ataque que nós chamamos de cadeia de suprimentos. Foi um ataque, ou seja, né, vamos lá. Você tem empresa grande e você tem umas menores que vamos dizer, são terceirizadas para prestar serviços. Então, essa terceirizada que é uma pequena, que vai de encontro com o que a gente está falando, ela tinha uma pessoa ali dentro que foi comprada para poder passar informações sigilosas e facilitar o acesso dessa empresa maior. Então, né, com um monte de tecnologia, ainda tem essa questão. Tem a questão de pessoas. Que aí para defender, né, a pessoa vai lá e insere um negócio, insere um pendrive, falavam-se muito, né? Hoje Do pendrive, é verdade. Hoje está meio queda, eu acho, mas enfim. Mas baixa uma coisa, coloca, né, que em teoria bypassaria todas as ferramentas, porque a pessoa está lá, é um insider, né? Mas ainda assim, as ferramentas têm chance ali também de operar e pegar alguma coisa, né? Ainda dá, né? Eu acho. Sim. Mas aí o que aconteceu? Os atacantes utilizaram essa pessoa para poder alcançar a empresa maior. Sim. Então a pequena serviu de escada ali para... Por quê? Meio, né? O elo mais fraco. Isso já liga ao nosso segundo tema. Né? Total. Porque o elo mais fraco pode ser uma empresa menor e uma pessoa. Que eu acho que já pode ligar para o nosso terceiro ferramenta, que é o XDR. Pronto. Chegamos nesse daí. Esse é o último que estão no mercado assim, não sei, porque às vezes a galera vem com uma nova, né? Tem várias, tá? Tem várias, mas vamos limitar. Esse é um conceito. Né? Isso. Vamos limitar. E a gente vai falar sobre essa questão de pessoas, tá? Ainda na parte do XDR, tá bom? Para a gente entender também isso. Vamos lá. A gente falou desse ataque do Pix, falamos das ameaças que se adaptam. Legal. Então a gente se protegeu contra esses atacantes nos nossos computadores e os nossos celulares. Sim. E o restante? Como assim? Vamos lá. Tudo hoje em dia está conectado. Você concorda comigo? A gente tem agora até tomada Wi-Fi, né? Que você consegue ligar ali do celular. Sim. Você tem câmeras que estão nos filmando exatamente agora. Televisão, né? Agora não tem mais aquela televisão, o de LED, né? O de LED tem, de plasma, LCD que não tinha internet. Agora toda televisão tem internet. Sim.
E como você acha que está a segurança desses dispositivos? Eu tenho certeza. Tenho certeza que tá uma festa. Exatamente. Esse é o problema. Então, o mercado olhou muito os endpoints, que foram esses computadores e celulares, que é o que as pessoas mexem. E menosprezou, vamos dizer, usar essa palavra, o restante. Então, o que os atacantes vão buscar? O elo mais fraco. Então, olha só, se eu tenho uma câmera IP que a senha para acessar ela que é o admin, Padrãozão lá. que é um padrão, e isso vem como padrão, tá? E é assustador isso. Os fabricantes não olham isso. E deveriam olhar. Deveria ter cada fabricante uma estrutura de cibersegurança interna para poder, no momento que for vender uma solução dessa, né, uma câmera, uma televisão, uma geladeira, hoje que tem geladeira conectada, já com um nível de segurança adequado. Então, o que aconteceu? Né? Os atacantes, nessa evolução que eu comentei ao longo dos anos, eles falaram assim, olha só, então tá difícil passar, né, bypassar o EDR ou o antivírus, porque agora evoluiu. Vamos tentar agora outras formas. Vamos tentar utilizar a câmera IPTV, vamos tentar utilizar a televisão. E aí viram que tinham inúmeras vulnerabilidades. E aí, como eu falei, é um gato e rato. Então, botou o pé dentro. Né? A equipe agora as empresas de segurança tinham que focar no quê? Colocar soluções que eu vou conseguir olhar esses outros dispositivos, que não são mais endpoints. Que aí surgiu o XDR. É isso que é o XDR? É o Extended. É o além do endpoint. 20 anos na área, entendi hoje. Sério mesmo? É isso aí. Não fazia ideia. É você ir além. É você conseguir olhar os outros dispositivos e realmente responder ao que acontece nesses outros dispositivos. Então, por exemplo, eu estou com uma câmera IP que tem uma vulnerabilidade X. Eu consigo ver que ela tem uma vulnerabilidade. Eu posso isolar já essa câmera para evitar que um atacante utilize aquela câmera como método de entrada. Uma dúvida. Claro. Nesses dispositivos IoT, né, e tal, internet das coisas, o que não é computador, que às vezes é, né? Agora tudo é computador, né? Mas o que é o que não é, exato. Mas, sei lá, TV, câmera, roteador. Normalmente as soluções de XDR instalam agentes nesses lugares também, não? Ou analisam de fora? Vamos lá. Muito, muito legal essa sua pergunta. Agentes, eu acho que é legal falar com o pessoal, explicar para o pessoal o que é um agente, né? Então, que às vezes a gente sabe o que é um agente e o pessoal ainda não sabe, né? O antivírus que você instala ali, né, o próprio EDR que você instala, ele pode ser conhecido como um agente. Porque ele vai na sua máquina, ele serve como um componente de segurança que vai passar as informações para uma central, que vai estar monitorando, né, essas informações. Então, é fácil você conseguir instalar num celular, no computador, esses agentes. Mas como que você vai instalar numa televisão? Exato. Numa câmera? Por isso que eu perguntei como é que isso é feito, né? Assim, só curiosidade técnica mesmo. Sim. E como que isso é feito? Vamos lá. Tudo o que a gente utiliza em termos de sistemas como essa IoT, ele gera um registro. Ele gera como a gente chama de log. Né? Então, é um registro que é a ferramenta de XDR, ele vai ler esse registro. Então, por exemplo, a câmera ela vai registrar quando foi ligada, desligada, quando começou a gravar. Às vezes essas câmeras hoje têm até reconhecimento de pessoas locais, né? Então, registra isso também. E tudo isso serve de insumo para o XDR correlacionar as informações e, com base nessa correlação, que são regras internas, falar assim, tem um alerta ou não. Entendi. Então, ele não instala mais, ele utiliza o comportamento desses dispositivos para poder ter uma resposta em cima deles, né? Entendi. Então, é dessa forma. Legal. É legal porque dá para... Imagino que onde dê para colocar a gente se coloca, porque tem coisas, né, comportamento, como você falou, que precisam ser monitoradas, né, de maneira profunda. Mas uma interpretação de tudo que está na rede ali, né, uma correlação, como você falou, a coisa funciona. E o X, o Extended, é isso. Isso, ele vai vamos lá, ele vai abranger exatamente além dos endpoints e também vai responder, tá? Isso é muito importante. O que isso quer dizer? Olha só, então vamos dar um exemplo. Você tem uma máquina, vamos usar um endpoint normal, que você encontrou um vírus ou você tem um ataque de ransomware. Muito está se falando do ransomware, né? Isso aí tá...
Galera, isso dá dor de cabeça, né? Isso deu bastante dor de cabeça. Ainda dá dor de cabeça, Dá. porque ele está evoluindo, inclusive. Mas vamos falar do ransomware. Teve um ataque de ransomware. O ransomware, o que ele faz, né? Normalmente você vai ter um ponto de entrada e ele vai procurar os locais que têm arquivos confidenciais. Ele vai fazer como se fosse um crawler, né? Ele vai procurando e aí ele encontrou essas informações, ele copia, cifra, que é criptografar, né? Que ele não deixa legível, e pede um resgate dessas informações. Então, se eu tenho uma máquina que foi infectada, eu tenho que isolar ela. Você concorda comigo? Sim. Então, o XDR ele vai fazer isso. Olha, identificou que tem um ransomware ou um ponto de entrada, já vai isolar aquela máquina para que esse ransomware não espalhe. Quando você fala isolar, impedir que... Porque, assim, claro que o XDR é um software, ele não vai cortar o cabo, mas ele vai impedir via software que aquela máquina se comunique na rede. Né? Exatamente. Ele vai bloquear essa comunicação e vai deixar, por exemplo, só uma porta aberta, só uma porta que é uma porta específica do XDR para poder liberar ou não essa máquina. Para ele continuar com ela sob controle. Exatamente. Mas toda a outra rede não vai conseguir se comunicar. Então vai estar totalmente isolada. Então isso falando de endpoint. Outros dispositivos vão ser dessa mesma maneira. Você vai poder fazer uma ação, fazer um bloqueio. Vou dar um exemplo. Aquele que a gente utilizou do IP malicioso, né? Então, se um atacante usa um IP malicioso, o que o XDR pode fazer? Já se comunicar com um firewall. Aqueles que conhecem normalmente nos desenhos, né? Fica aquele murinho, né? Com foguinho, né? Com foguinho. Com fogo, exatamente. E esse tijolinho com fogo é uma proteção, né? Com o mundo lá fora. Então ele já coloca aquele IP, que a gente chama de uma lista negra, né? Que é um blacklist, para que a próxima vez que aquele IP tentar se conectar, ele não vai conseguir. Porque já está bloqueado. Fica numa lista de bloqueio, entendi. Isso já faz automático. Sim. Agora, imagina, Fernando, quando a gente fala de uma empresa com 10 mil, 20 mil funcionários, cheio de sistemas. Imagina quanto alerta esse XDR não vai gerar. Sim. Não. E é aí que entra uma... Não, peraí. Mas não necessariamente o XDR é junto com o MDR, né? Ele pode ser junto também. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. O ponto é que eu comentei, lembra da resposta? Sim. Então, se uma empresa é grande, pode ser que ela não vai ter tantas pessoas para poder responder a tudo. Sim. Então a ferramenta já faz isso automaticamente. Tá. Então você pode definir comportamentos, ou seja, se tem um IP malicioso, bloqueia. Se você tem um cenário onde tem um ransomware, isola. Então ele já faz isso de forma automática para não esperar uma pessoa fazer isso manualmente. E evitar o quê? Que esse artefato, né, esse hacker consiga as informações que ele precisa. Então, em cibersegurança, a velocidade de ação é crucial. Então, por isso que o XDR ele é recomendado para essas empresas que não aceitam riscos. Realmente, o tempo é realmente muito importante e que precisa de uma ação imediata, não só nos endpoints, celulares, mas qualquer outro dispositivo. Entendi. Ficou mais claro agora pouco Ficou. dessa sopinha de letrinhas? O que eu te falo de verdade, eu trabalhei com pesquisa, né? Na área de pesquisa, então analisava malware e, enfim, alimentava a inteligência, né? Mas nunca com os produtos diretamente. E para mim só vinham esses novos termos saindo e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, ok, eu sei que eu tenho... O meu serviço era fácil, digamos assim. Eu tinha uma base para alimentar de pesquisa e aí o que os produtos pegavam, já não sei como, né, que eles faziam e tal. Mas agora que eu estou entendendo mesmo, assim, tá mais claro, né, que ponto cada etapa, né, como que foi essa evolução, né? Exato. E o que acontece? Nem toda solução vai se aplicar para todas as empresas. Sim. Então, por isso que é muito importante a empresa que está fazendo a venda dessa solução, né, como, por exemplo, a Kaspersky, que eu represento, hoje tudo é muito consultivo. Você precisa entender a realidade do cliente para poder oferecer a ferramenta correta. Né? Não vamos oferecer aquela bala de canhão para poder matar mosquito. Né? Sim, então você claro. tem que aplicar corretamente para a lógica. Então, se é um banco, o banco aceita risco zero, né, para várias situações. Uma parte logística. É uma outra realidade. Então, você tem que colocar a solução que vai adaptar aquele negócio. Sim, mas talvez não tenha... Desculpa interromper, não, por favor. Mas eu pensei assim, talvez a empresa não tenha nada IoT
Não sei se é o caso assim, dá, mas vamos supor, né? E aí, de repente, pode um pacote menor, uma coisa menor. Mas isso é feito, por exemplo, numa análise de risco. Sim. Então a empresa define onde está o maior risco e aplica a segurança onde está precisando realmente se proteger. Mas um ponto que é comum em todas as empresas é o fator humano. Sim. Acho que chegar nesse ponto aqui é legal. Hoje, a gente está falando muito de ferramenta, né? Falamos de antivírus, EDR, XDR, mas ainda não falamos das pessoas, né? Então, estamos lá protegendo, né, tudo. E aí tem lá a famosa a Marta do financeiro, né, que quer pegar um desconto de R$1.000 da Shopee, clica no link e toda a segurança vai abaixo. Ou um insider, né, como você falou lá. Ou um insider. Mas aí, sei lá, conscientização, né? Como é que é? O que você acha disso aí? E você acha que, vamos lá, vamos usar aquele mesmo da empresa que faz o copo aqui. Você acha que ele está investindo tanto em conscientizar as pessoas? Eu sinceramente, eu não sei qual é como eu te falei, né? Eu não trabalho nunca no lado do cliente, eu não sei qual é o nível de eficiência desse tipo de coisa, né? Porque a galera fala, eu vejo assim, né? A conscientização é importante. Eu acho que lógico. Mas como é que isso funciona exatamente? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Assim, antigamente eu pensava assim, gente, a gente é da área de segurança, a galera que não é, né? Que todas as outras áreas da empresa que são importantíssimas, elas têm mais é que baixar mesmo, clicar, e a gente que se vire para resolver, porque ela precisa trabalhar. E está justificando o meu trabalho também, né? Também tem isso, né? Mas hoje, assim, isso é uma piada, não é uma opinião, né, em relação ao mercado, porque eu nem tenho como dizer isso. Mas eu sei lá, eu nem sei como resolve esse problema, entendeu? Se é que dá para resolver ou só atenuar, né? Vamos lá. Todo risco, vamos dizer assim, a gente não zera. A gente reduz o risco, né? A gente reduz o risco para um nível aceitável. Uhum. Então, vamos lá. Como eu falei, a empresa normalmente ela está olhando para o business dela, né? Então, o que vai trazer caixa para ela? Vai trazer dinheiros mesmo, né? Então, vamos lá. Então, pelo menos no Brasil, né, ainda a gente está caminhando ainda na questão de segurança das empresas realmente olharem para esse tipo de solução e olhar para a solução. Olha só, para adotar a solução. Agora, conscientização já é acima, já é algo proativo, é evitar que aquilo ocorra. Então, olhar para as pessoas e falar assim, será que as pessoas estão realmente treinadas para poder agir num cenário como esse? Ou seja, eu vou criar um firewall humano. Então, hoje em dia, né, algumas empresas já fazem alguns tipos de exercícios internos. Por exemplo, Sim. Tem exercício que a gente fala exercício de phishing. Né? Que é o phishing? Né? Nada mais que é um tipo, por exemplo, pode ser um e-mail, normalmente é por e-mail mesmo, né? De um e-mail malicioso que um atacante está utilizando ali, se passando por alguma outra pessoa, uma organização, por exemplo, mudando apenas alguns caracteres, algumas informações, passando até a identidade visual igualzinha, né? Uhum. E aí utilizando para poder enganar uma pessoa interna para poder conseguir entrar. E olha só, é um vetor de ataque para poder entrar um ransomware, entrar um malware, qualquer tipo de informação dessa. Então, as empresas estão fazendo esses exercícios para treinar as pessoas para que elas não caiam em uma situação real. Sim, sim. Então, a gente está fazendo conscientização. Não tem segredo, as pessoas não são binárias, né? As pessoas realmente elas precisam ser treinadas. Não é uma vez que você faz isso. Você faz isso diversas vezes para você ver como que está a maturidade do seu time para isso. Inclusive, Fernando, não sei se você conhecia, mas tem alguns tipos de serviço que são prestados por algumas empresas que fazem, que nós chamamos de teste de intrusão física. Sim, sabe dos filmes que você vai lá, né? Você coloca a roupa do faxineiro, né? Finge que é da empresa, entra para testar as pessoas. Não é o melhor, tá? Mas é um tipo para verificar como o comportamento das pessoas em frente a essa situação. Sim. Então, hoje, as empresas como a Kaspersky têm que olhar não só para a ferramenta, mas para a conscientização de pessoas. Então, o que nós fizemos com o XDR? Nós incluímos uma ferramenta que é conhecida como KASAP, que é de awareness, de conscientização no final do dia. Que você vai ter agora o quê? Uma plataforma de conscientização para treinar essas pessoas a não cair num phishing, utilizar uma senha com tamanho adequado,
boas práticas. Não vou colocar um pendrive que eu achar na rua no meu computador. Então, isso ainda funciona, né? Funciona, com certeza. Pendrive no banheiro. Com certeza funciona, tá? Se tem proteção é porque tem história, né? Então... É isso aí, tem placa, tem história. Exatamente. Então, hoje as ferramentas, ela tem que ter ferramentas para proteger esses dispositivos e ferramentas para conscientizar as pessoas. Então, as empresas têm que começar a olhar isso como um budget, até junto, de segurança mesmo, para poder conscientizar as pessoas. E o que acontecia muito antes? A conscientização era muito precária. Então, eu dava um treinamento e era isso, né? Considerava que estava bom, né? E não é bem isso. E exigia muito tempo. Então, tinha às vezes uma pessoa de segurança que tinha que parar, fazer o cursinho. Eu fiz. Eu fiz várias desses. E eu clicava... Inclusive, eu clicava justamente para poder bloquear, né? Eu sabia que era phishing, né? E clicava para bloquear. Aí a punição era fazer um curso, entendeu? Eu falei, não, eu cliquei para bloquear o negócio. Mas enfim. Mas tinha alguém para poder parar para fazer isso. Sim, sim. Hoje, pelo menos a Kaspersky, a gente tem uma ferramenta que você consegue acessar via web, colocar, por exemplo, uma pessoa. Imagina que você, Fernando, tem um vírus no seu computador. Por um motivo, você clicou no phishing lá. Vai vir lá no XDR. Olha, o Fernando clicou no phishing, tal. E vai estar assim, ó. Você quer mandar o Fernando fazer um treinamento de phishing? Sim, quero. Sim, né? Já manda automaticamente para você. Porque esse treinamento... É muito chato, eu sei. É melhor não clicar, gente. Olha sempre o e-mail todo. Lá liga para a pessoa, sei lá, mas não clica porque isso é doideira. E aí tem que fazer, né? Não tem o que fazer. Então, sim. Você viu como que agora as coisas estão integradas? Então, a partir de uma ferramenta, você já conscientiza a pessoa para poder não clicar mais nesse link, ter um comportamento adequado para que não caia nesse tipo de cenário. Entendi. Legal. Caramba, foi para eu não... Assim, eu imagino que isso não seja parte do conceito mercadológico de XDR. Foi uma opção que a Kaspersky fez, por exemplo. Exatamente. Quis estender para esse ponto também. Exato, porque... Por mais que a solução, novamente, seja de alta tecnologia, que é o nosso XDR, mas se a gente não olhar as pessoas, não vai fazer sentido a ferramenta no final do dia. Então tem que juntar os dois e fornecer isso como se fosse um pacote para o nosso cliente e atender o cliente de fim a fim. Eu acho tudo que der para fazer, que faça. Porque realmente o ataque, a galera tá atacando pra caramba o tempo inteiro. E é o que você falou, né? Você falou de empresa pequena. Uma analogia que eu pensei na hora, assim, por mais que você tenha uma casa pequena, uma empresa pequena, você não deixa a porta aberta, né? E hoje, na internet, a galera escaneia tudo. Às vezes não é nem... tem os ataques direcionados, né? Mas às vezes não é nem assim, é só assim, escanear todo mundo, deixa eu ver quem está aberto aí, quem está mais vulnerável. Achei uma empresa aqui. Entro. Exato. Nem ia atacar você, nem sabe quem é você, mas é capaz de te roubar, né? Mas você sabe por que está acontecendo isso? Cada vez mais... Tem ferramentas de IA para você fazer isso. Chegou no outro tema. Chegou. Imagino que agora dê para usar, sei lá, não precisa nem saber programar, né? Pede para fazer os scannerzinhos. Se bem que eu, de vez em quando eu tento aí e tal, as IAs têm se recusado em alguns casos, sabe? Não, você quer fazer algo malicioso, eu não posso fazer isso. Mas aí você conta uma historinha, não, é que a minha avó queria ver como é que era, aí ela faz... Exatamente. Como não criar uma bomba, né? Algo assim. Isso, dá uma receita. Para eu nunca criar sem querer. É isso. Dá a receita aí. Aí ela dá uma... Mas a gente não está falando as ferramentas de inteligência artificial hoje. Tipo Gemini, ChatGPT, Cloud, ou que seja. A gente está falando de ferramentas que foram criadas, LLMs, né, que é o Large Language Model, que foram criadas para isso. Especificamente para fazer... Que aí não vai ter esse filtro, né? Exatamente. Elas foram criadas com um único objetivo para poder fazer esse tipo de coisa. Pois mas você já estava alto, né? Esse número de phishing, número de coisas. Eu lembro de ver umas pesquisas, é que isso muda muito, mas tipo assim, Brasil, sei lá, 70% dos e-mails... Eu estou chutando aqui, tá? Mas assim, números altos, né? São phishing ou são spam. Ou o Brasil está no ranking do top 5 que mais tem phishing. Coisas do tipo, né? Imagina agora, né? Que está mais, sei lá, mais fácil escrever e tal. E fazer essas coisas.
Exatamente. Então agora não é mais o hacker que ficava, sabe, que é aquele que fica no sótão, né, ou no porão da casa, né, tudo escuro na casa da avó, né, atacando as pessoas. Cybercrime, governo. Qualquer um agora que tem acesso à internet pode fazer um ataque a qualquer empresa. Tem inclusive agora malware como serviço. Sim, sim. Um serviço, você paga a mensalidade dele para você pegar um ransomware, por exemplo, você pegar uma lista de empresas que são vulneráveis, que eu já ataquei uma vez e é vulnerável, só pode atacar de novo. Tem de tudo, né? Até com suporte, né? A pessoa oferece até serviço de suporte. Desculpe os indianos, por favor, mas você tem aqueles call centers, né, que ficam ligando. Sim, acontece bastante por lá. Os farms. Se passando, né, por outra pessoa. Isso é uma forma de engenharia social, por exemplo, né, que é um tipo de ataque. Então, hoje, a inteligência artificial, né, a gente tem um hype gigantesco, né, falando de inteligência artificial. Todo mundo quer utilizar, né, mas lembre-se, né, mesmo com IA, mesmo que seja ótimo, maravilhoso, os atacantes vão utilizar isso contra a gente. Todo mundo, claro. Então, as soluções elas vão ter que evoluir, na verdade elas já evoluíram, inclusive da Kaspersky, para poder identificar esses comportamentos que podem ser de IAs maliciosas. Então, atacando a empresa, por exemplo. Então, as ferramentas da Kaspersky, inclusive XDR e EDR, já contêm capacidades de IA para identificar esses comportamentos anômalos, que normalmente aquela questão da assinatura ou não, né? Para poder bloquear esse tipo de ataque. IA contra IA. IA contra IA, é isso aí. Onde a gente vai parar, cara, com esse negócio? Eu já vi esse filme, hein? Que doideira, que doideira. Bom, muito legal. Muito legal esse papo aí de todas as letras. Acho que agora está claro, se quem não conhecia alguns desses termos, né, ou um desses termos, certamente agora já sabe mais sobre isso, né, como rolou essa evolução, AV, EDR, XDR, o MDR, né, também e tal. E assim, para quem... Você acha que essa área, que a gente tem aqui no nosso público uma galera que também quer... quer trabalhar com isso, né? Quer trabalhar defendendo, quer trabalhar atacando, né? Porque também como você falou do teste de intrusão, né? É uma profissão honesta, né? Tá tudo sim, certo. Com certeza. Ou trabalhar mesmo num fabricante como você e tal. Você acha que essa área de defesa e ataque, EDR, XDR, é promissora, assim? Você vê... O que você deixaria de dica, assim, para quem quer entrar nessa área e tal? Não, legal. Eu sou suspeito, tá? Porque eu amo essa área. Então, pode ser que minha opinião seja meio tendenciosa, tá? Mas tá bom. Mas a área de cibersegurança é uma das áreas que mais crescem no mundo. E como eu te comentou, acho que não foi no meio da nossa conversa, as empresas têm muita dificuldade em contratar, porque não tem mão de obra qualificada. E às vezes a mão de obra qualificada no Brasil vai para fora. Olha só, né? Sim. Forma no Brasil e vai para fora trabalhar para outras empresas, né? É uma doideira isso. E acontece. Mas por quê? A gente, cada vez mais, esses tipos de ataque eles vão crescer. As empresas vão evoluir cada vez mais buscando esse tipo de solução e precisa ser protegida. Uhum. E para isso, eu acho que essa área ela está muito quente hoje e vai ficar mais quente ainda. E para quem quer entrar nessa área, eu diria a primeira de todas, tá? E nem é de cyber, tá? Inglês, senhores e senhoras. Inglês. Esse é o requisito base de tudo, porque toda informação, documentação que seja, tá em inglês. Tá? Então, línguas é extremamente importante. Comece com isso, porque você tendo inglês, para qualquer empresa, isso já vai ser um diferencial gigantesco. Na empresa anterior, eu fui gestor de uma equipe, né, de pre-sales técnicos de cyber, e a maior dificuldade que eu tinha era contratar pessoas que sabiam inglês. Sim, então, é difícil mesmo. E isso é importante, porque você está lidando com diversos locais, diversos cenários que você precisa saber, né? Isso não é só ler, hein, gente? Ler, escrever e falado. Então, e é super desafiador no Brasil, né? Porque a gente tem até inglês no currículo escolar, mas eu não conheço ninguém que tenha aprendido assim,
todo mundo paga por fora e tal. E aí você tem que ter grana para pagar. É um desafio no Brasil, né? Com certeza é um desafio. Hoje em dia, eu vou dizer assim que facilitou um pouco mais devido ao acesso à informação, né? Então, hoje você tem alguns aplicativos para isso. Inclusive, você tem aplicativos que são gratuitos, que você ensina português, por exemplo, e a outra pessoa que sabe inglês te ensina inglês. Tem mais recursos. Tem mais recursos. Então, recomendo. Eu sei que não é fácil. Opa! Não é uma fácil. Língua inteira. Não falo, não é fácil, assim, não é. Assim, mas é importante, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é a base. Para quem quer seguir na parte cyber, tem várias linhas, tá? Tem muitas e muitas. Mas vamos falar de duas principais. Ataque e defesa. Para quem gosta de brincar, de atacar, criar um jogo, que eu sei que vocês gostam de fazer isso. Primo. Um conhecido meu. Mas hoje tem cursos que você pode fazer, inclusive, se você achar interessante, não precisa investir num curso de R$1.000 por mês. Não. Você pode fazer num curso, por exemplo, tem algumas plataformas que são baratas. Você pode pegar a Lura, Udemy, por exemplo, que tem cursos aí partindo de R$20 que você pode fazer, ver se é o que você gosta. Para testar, né? A gente tem uns da mente binária, inclusive. Tem de engenharia reversa, tem de análise de mão. Já. Dá para ver se é isso que você quer, se for. Exato, porque às vezes as pessoas elas são um pouco impulsivas, né? Elas falam assim, não, eu vou entrar nessa área, vou fazer um curso caríssimo e mas sem saber se vai gostar, né? Porque não é para todo mundo, né? Nenhuma área é para todo mundo, né? Exato. Também eu nem diria que é todo mundo, mas é a questão se encaixa no seu perfil. Isso, se encaixa no seu de ver e falar, não gostei disso, né? E tá tudo bem. Claro. Tá tudo bem. Tem uma área que precisa de você, né? Exatamente. Então, hoje tem alguns cursos que a gente chama de Red Team, que é o time vermelho, né? Que é quem ataca, que você pode fazer esses cursos que você vai aprender a fazer isso. E olha só que interessante, né? Tem alguns cursos que você não precisa também de uma faculdade. Sim. Não estou falando para não fazer, tá? Sempre recomendo fazer uma faculdade, mas eu conheço muitas pessoas, contatos que eu tenho que não fizeram faculdade, fizeram certificações de segurança. Sim, tem bastante na nossa área, né? E olha que as empresas estão olhando muito mais a certificação de segurança do que a faculdade que você fez. Tem esse debate. Tenho certeza que você digitar aí no YouTube, você vai ver certificação versus faculdade. Isso, exatamente. Novamente, não estou falando nada da faculdade. É ótimo, maravilhoso. O ponto é que em cyber, ele está valendo muito mais essas certificações internacionais, que tem várias, tá? Não vou puxar aqui sardinha para nenhuma delas, mas tem várias. Só dá uma pesquisada que vocês vão encontrar. E não só essas certificações, mas tem também ainda na área de Red Team, você tem uns sites que você consegue fazer alguns exercícios. Os labs, né? Try Hack Me, né? O Hack the Box, tem algumas que são concursos que nós chamamos de CTF, né? O Capture the Flag, que é extremamente interessante, que eu recomendo muito. Inclusive tem Capture the Flag gratuito. Você consegue testar, ver. Então, aqui a mensagem é: faça algo inicial, sem gastar muita grana, vê se é o que você gosta. Gostou? Cai dentro. Vai que vai. Cai dentro, porque o mercado é muito grande, principalmente para Red Team. Agora, Blue Team, pessoa quer entrar para uma área de defesa. Também o mercado é gigantesco. Defesa, você vai trabalhar muito ligado, né, a, por exemplo, empresas de SOC, que é aquele Security Operations Center, que normalmente está trabalhando muito perto do MDR, né? Que é uma equipe que vai olhar 24 horas a infraestrutura de um cliente. E caso eu tenha um alerta, que eu falei do XDR, por exemplo, já atuar, bloquear, reportar para o cliente. Então você vai estar trabalhando muito numa área de defesa, que também tem inúmeras certificações hoje para você conseguir evoluir nessa área. Começando, por exemplo, um analista de SOC. Então, normalmente você vai escutar isso, tá? Analista de SOC. E para Red Team, um pen tester, né? Ou um analista de intrusão, ou algo nesse sentido. E você já vai começar a entrar. E isso eu estou falando de duas áreas. Ainda tem diversas outras aí. Né? E aí eu aposto aí que no Mente Binária você vai ter vários conteúdos aí falando de algumas frentes aí. Não, mas você falou exatamente das duas que eu pensei, porque estão mais conectadas com esse tema, né? Com o tema de XDR e tal, ali a defesa e o ataque. Era exatamente isso mesmo que eu queria saber tua opinião mesmo, de como você está vendo. E, gente, se eu puder influenciar, né? Escolha de defesa, porque tem muito atacante, a gente está todo. Precisa de gente defendendo, é legal demais. É muito legal.
William, muito obrigado por esse papo, viu? Acho que clareou bastante o que significam, né, esses termos e tal, como foi essa evolução, o que vocês estão fazendo, né? Eu acho legal que tem esse trabalho no Brasil, porque, poxa, a gente é um país muito grande, tem muito ataque, muita empresa para se defender e tal. É importante contar, né, com players que vêm aqui, disponibilizam, pô, tem aqui, tem solução, tem gente aqui, contratam gente aqui. Eu gosto disso mesmo, estou falando uma coisa natural minha. Eu queria te dar um presentinho aqui nosso. Olha só. Eu não sabia disso, hein? É surpresa real. Muito obrigado. Posso abrir? Pode. É uma canequinha aí para quando você estiver tranquilo lá, com nenhum ataque no... Por enquanto, né? Não ataque no momento. Aí tem uma canequinha da mente binária. Muito legal, muito legal. Muito obrigado mesmo, Fernando. Imagina, obrigado pela presença aqui. Com muito também. carinho. Valeu. Agradeço mesmo em nome da Kaspersky. Obrigado também por esse espaço, né? A Kaspersky, a gente participa muito, né, desse meio, né, e tenta realmente influenciar o máximo possível as empresas a olharem o além, né, e não olhar só, não, meu business. Seu business pode ser afetado se você não se proteger corretamente, né? Então, e para aqueles que estão nos assistindo hoje, que tá pensando, poxa, eu vou entrar numa área de cyber, saiba, tem vagas, muitas, inclusive na Kaspersky. Tem vaga na Kaspersky? Acho que a galera vai querer saber. Tem vagas na Kaspersky, tá? Várias outras empresas de cyber, ou as empresas realmente que fabricam, não é o foco cyber, né? Que estão dispostas. O mundo de cyber está crescendo e precisamos realmente de vocês para nos proteger, né? O Brasil precisa desses profissionais. Então, que legal, mensagem boa. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço. Bom, espero que você tenha curtido aí, né? Uma grande aula aí de várias soluções, né? Tudo como as coisas se encaixam, né? Oportunidades também de emprego, de estudo e tal. E até a próxima aí. E tchau. Valeu. Muito obrigado.